A casa do avô tinha um charme peculiar, mas também algo que a tornava misteriosa. Com sua madeira envelhecida e os jardins que pareciam crescer por conta própria, ela estava longe de ser uma construção comum. Nos primeiros dias, tudo parecia em paz, como se a casa estivesse em silêncio, esperando por algo. Mas, à medida que as noites caíam, o som se tornava mais presente. Um assobio que vinha da mata, suave no início, mas que logo se tornava inconfundível. Era como se algo estivesse se escondendo ali, aguardando que alguém percebesse. E, de repente, o medo e a curiosidade passaram a caminhar lado a lado, uma dança silenciosa que só quem já passou por isso sabe como é. O som do assobio era peculiar, quase hipnotizante, repetindo-se noite após noite como se tivesse uma intenção própria. O que poderia ser? O vento? Algum animal? Talvez uma resposta lógica estivesse mais próxima do que imaginávamos, mas o fato é que, por mais que tentasse, nunca conseguia encontrar uma explicação racional. E assim como qualquer mistério, o medo se alimentava da dúvida. Imagine você em uma noite fria, ouvindo algo que não pode ver, não pode tocar, mas que insiste em se fazer presente. Esse é o tipo de medo que vai se instalando, se infiltrando até a essência, como se o ar ao seu redor se tornasse mais pesado. Em algum momento, o medo começou a se transformar em uma busca. Aquele som que parecia ser inofensivo à primeira vista, agora exigia uma explicação. Então, eu me aventurei pelo porão, o lugar mais esquecido da casa, onde a poeira e o tempo se acumulavam. Lá o silêncio era ainda mais profundo, e as sombras se esticavam de forma ameaçadora. Mas não havia respostas, apenas a sensação de que algo estava sempre ali, esperando ser encontrado. Às vezes, o maior mistério é o que não conseguimos compreender. E a verdadeira chave é entender que, muitas vezes, o que não vemos, o que não sabemos, é o que mais nos impacta. Foi então que o delegado, com um olhar distante e uma voz tranquila, revelou algo surpreendente. O avô também ouvira o assobio, assim como outros moradores da região. Era quase como uma tradição, um mistério que havia sido passado de geração em geração, sem explicação. Essa revelação, embora assustadora, me fez refletir sobre como os segredos podem ser tão profundos e antigos quanto as casas que os guardam. Talvez, em cada canto de cada casa, haja um mistério esperando para ser desvendado. E quem sabe, o assobio não era apenas um som, mas um sinal, algo mais profundo que ainda estava por vir. Enquanto a investigação do assobio continuava, eu me vi cada vez mais imerso naquele enigma. E como acontece com qualquer grande mistério, não era o final que me atraía, mas o processo de busca, de desvendá-lo pouco a pouco. Algo que parecia simples à primeira vista, agora estava repleto de camadas de significado. E nesse processo de descoberta, talvez algo ainda mais perturbador surgisse. O que mais a casa do avô estava escondendo? E talvez, assim como um mistério sempre leva a outro, o que se seguiria depois disso poderia ser ainda mais impactante. Naquela noite, o som do assobio parecia mais forte, mais urgente, como se estivesse chamando para algo além daquelas paredes. Cada vez que ele ecoava, a casa parecia ficar mais fria, mais vazia, como se o tempo ali tivesse parado. E foi nesse silêncio carregado de expectativa que uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se a casa, com sua história, estivesse tentando me contar algo, e eu apenas não sabia como ouvir. Em momentos assim, nos vemos confrontados com o desconhecido, e a única coisa que podemos fazer é tentar entender. O medo de não entender era maior do que o medo do próprio som. Por mais que tentasse ignorar, a presença do assobio parecia envolver todo o meu ser. Não havia como escapar. Mas, ao invés de fugir, eu decidi me concentrar, deixar a mente aberta e permitir que o mistério se revelasse por si só. Talvez, se eu prestasse mais atenção, encontrasse uma pista que conectasse o som com a história da casa, algo que explicasse aquela sensação incômoda. Foi então que lembrei dos diários do avô. Ele, que sempre falava de coisas antigas e aparentemente sem importância, poderia ter deixado algo que me ajudasse a compreender aquele enigma.
Eu precisava voltar a olhar para o passado, para as palavras escritas com tanto cuidado, para encontrar a chave. A sensação de estar sendo observado não passava. Era como se cada parede da casa tivesse olhos, como se cada pedaço de madeira tivesse um segredo a revelar. Quando voltei ao sótão, o lugar onde os objetos antigos eram guardados, encontrei algo que me deixou sem palavras. No fundo de uma velha caixa, estava uma foto em preto e branco do avô ainda jovem, de pé ao lado de um homem estranho, que eu nunca tinha visto antes. O olhar daquele homem parecia vazio, como se estivesse perdido em um lugar distante. O que ele tinha a ver com a casa? E mais importante, com o som que eu ouvia todas as noites? As perguntas começaram a se multiplicar. Era como se cada novo pedaço de informação trouxesse mais mistérios. Como se cada resposta tivesse gerado uma nova dúvida. Agora, o assobio já não parecia mais um simples som, mas uma conexão com algo muito mais profundo. Talvez ele fosse uma lembrança, um eco de algo que havia acontecido há muito tempo. Eu estava começando a perceber que o passado não estava tão distante quanto eu imaginava. Ele estava bem ali, nos detalhes ocultos, nas coisas que ignoramos. E foi nesse momento que entendi. Para compreender o presente, muitas vezes, precisamos mergulhar no passado, nos seus mistérios e segredos. A verdade estava ali, em cada objeto, em cada canto da casa. Mas, ao mesmo tempo, ela parecia escapar de mim, como uma sombra que se move nas entrelinhas da realidade. O assobio não era apenas um som, era uma lembrança, uma memória que insistia em ser ouvida. E por mais que tentasse me afastar, eu sabia que tinha que seguir em frente, mesmo que o caminho fosse incerto. Afinal, a história do avô e a minha própria história estavam de alguma forma entrelaçadas. O que seria revelado a seguir? O que mais eu precisaria descobrir para entender o que acontecia naquela casa? Eu estava ficando obcecado pela foto que encontrara no sótão. O homem estranho ao lado do meu avô parecia esconder algo em seu olhar. Sua expressão era inquietante, como se ele carregasse um peso que não podia ser compartilhado. Aquele homem que nunca fora mencionado agora se tornava central para tudo o que estava acontecendo. O assobio, o medo crescente, a sensação de ser vigiado, tudo parecia estar de alguma forma conectado àquele rosto enigmático. Decidi então investigar mais profundamente a história do meu avô, vasculhando cada pedaço de informação que ele tivesse deixado para trás. Não poderia ser coincidência. Foi quando encontrei um dos diários mais antigos do avô que as peças começaram a se encaixar. Nele, ele descrevia uma série de eventos estranhos que aconteceram durante a juventude, algo que ele chamava de os sons da floresta. O avô nunca revelou muito sobre isso, como se tivesse medo de reviver aquelas memórias. Mas ao ler, percebi que o assobio era apenas uma parte de algo muito maior, algo que se passava na região há gerações. Era como se a floresta, com seus segredos, tivesse uma espécie de vida própria, que escolhia quem escutaria sua melodia. O medo do avô parecia ter sido gerado por algo ainda mais aterrador, algo que ele nunca quis compartilhar. Com essas informações em mente, decidi voltar à mata, à origem do som. As árvores pareciam mais densas e imponentes agora, como se estivessem cientes da minha presença. Caminhei por entre elas, seguindo o som do assobio, até que cheguei a uma clareira que nunca tinha visto antes. Algo naquela clareira me deu a sensação de que não deveria estar ali. O assobio se tornou mais intenso, quase como uma música, mas com uma tonalidade estranha, perturbadora. Eu estava sendo atraído, mas sabia que aquele chamado era mais do que eu estava preparado para entender. Mesmo assim, algo dentro de mim, uma curiosidade quase irresistível, me impelia a continuar. Foi então que no centro da clareira encontrei uma antiga pedra coberta de musgo, com inscrições que pareciam antigas demais para fazer sentido. As palavras eram difíceis de ler, mas uma delas se destacava: escute a voz da floresta, e ela te revelará o que está escondido. No momento em que as li, o assobio parou abruptamente. Um silêncio absoluto tomou conta da floresta, como se o próprio ambiente estivesse aguardando minha reação. Eu olhei para a pedra,
sentindo um peso imenso sobre meus ombros. Eu havia encontrado algo importante, mas o que isso significava? O que mais a floresta queria me mostrar? O medo, que até então havia sido apenas uma sensação vaga, agora tomava uma forma concreta. Algo estava sendo guardado ali, algo que havia sido enterrado nas profundezas da mata. O assobio, agora sem som, parecia ser um aviso. Quem escutasse precisaria estar preparado para as verdades que viriam à tona. Eu estava no limite entre descobrir algo que poderia mudar tudo e ser engolido por uma história que não poderia entender. O que quer que fosse, eu sabia que estava em um ponto sem retorno. A pergunta agora era: eu estava pronto para desvendar esse mistério? Ou seria melhor deixar que ele permanecesse onde estava, envolto na escuridão da floresta? Ao sair da clareira, uma sensação de peso e de urgência me acompanhou. A pedra, com suas inscrições enigmáticas, parecia me chamar de volta, como se eu tivesse tocado algo que não devia. Eu já sabia que algo estava muito errado, mas o que exatamente era esse segredo que a floresta guardava? A cada passo que dava, o medo parecia ser substituído por uma curiosidade imensa. O silêncio era ensurdecedor, mas dentro de mim, uma voz dizia que havia mais para ser descoberto, algo que iria além do som do assobio. O vento começou a soprar com mais força, e eu me vi pensando se o som que ouvia todas as noites era, na verdade, um aviso, ou até mesmo uma convocação para algo maior. Eu precisava entender as conexões, reunir as pistas. Voltei à casa e reexaminei cada pedaço do diário do meu avô. Entre as palavras antigas, encontrei uma anotação que me fez parar por um momento. Ele mencionava algo sobre uma velha tradição na região de Xadã, relacionada a rituais antigos que envolviam a floresta e a comunicação com o que ele chamava de os Guardiões da Mata. O que isso significava? Eram essas as mesmas tradições que o avô e outros moradores ouviam nas noites escuras? Seria o assobio, então, um sinal de algo muito mais profundo, talvez algo ancestral que ainda se manifestava nos dias atuais? A ideia de rituais antigos e guardiões da floresta me fez lembrar de histórias que sempre ouviu-se contar nas noites de tempestade, quando os mais velhos sentavam ao redor da fogueira e compartilhavam seus medos. Histórias de espíritos que protegiam a terra, de seres invisíveis que puniam os que ousavam invadir o espaço sagrado. Mas, de alguma forma, essas histórias nunca pareceram reais, não até eu ouvir o assobio. Agora, parecia que tudo estava se conectando, como se o passado, com seus mistérios e lendas, estivesse chamando para o presente, pedindo para que os segredos fossem finalmente revelados. Eu estava me aprofundando em algo que não poderia mais escapar, como uma teia invisível que se fechava a cada movimento que eu fazia. À medida que a noite se aproximava novamente, eu sabia que o som do assobio voltaria mais uma vez para testar minha coragem. Mas dessa vez, eu não estava apenas ouvindo. Eu estava atento. Eu queria entender o que estava por trás daquilo, por que ele aparecia todas as noites. Estaria ele me levando para algum lugar específico ou apenas me alertando sobre algo que eu ainda não havia percebido? Ao me preparar para enfrentar mais uma noite, com as sombras aumentando ao redor da casa, uma parte de mim sabia que, no fundo, o assobio não era uma ameaça, mas um guia. E talvez eu fosse finalmente capaz de decifrar o que ele queria de mim. Com o céu ficando mais escuro, o vento parecia carregar a promessa de algo importante. As árvores se mexiam suavemente, como se também estivessem esperando por algo. Eu me senti invadido por uma sensação de que, naquela noite, tudo se resolveria, mas ao mesmo tempo que mais enigmas surgiriam. Talvez o mistério do assobio fosse apenas o começo de algo muito maior. O que será que a floresta queria me mostrar? Eu não sabia ao certo, mas sentia que estava prestes a descobrir algo que iria mudar tudo. As perguntas continuavam a surgir, mas agora eu não as temia mais. O que aconteceria naquela noite poderia ser a chave para entender os segredos que estavam enterrados nas profundezas da história da minha família e daquela região. Naquela noite, a floresta estava mais silenciosa do que nunca, como se o próprio ar estivesse aguardando o momento certo para se revelar. O assobio
que por tanto tempo havia me aterrorizado, começou a soar mais uma vez, mas de uma maneira diferente. Agora, parecia menos ameaçador, mais como um chamado suave, como uma espécie de saudação. Eu segui o som, mais tranquilo, mas ainda com a tensão que só a curiosidade e o medo podem gerar. À medida que me aproximava da clareira onde tudo havia começado, algo no ambiente parecia ter mudado. As árvores estavam mais altas, o ar mais espesso, e no centro, a pedra com as inscrições estava iluminada pela luz da lua, como se estivesse esperando por mim. Eu me aproximei da pedra, e quando toquei as inscrições, uma onda de sensações tomou conta de mim. O vento pareceu parar de vez, e uma visão surgiu diante dos meus olhos. Vi, como um flash, o avô ainda jovem caminhando pela mesma clareira, acompanhando o homem da foto, o estranho que havia sido seu companheiro de juventude. Juntos, eles estavam envolvidos em algo muito maior, em um ritual que parecia ter sido escondido do resto do mundo. O assobio, que eu ouvira tantas vezes, era na verdade uma espécie de sinal, uma forma de comunicação com algo além do natural. Aquela floresta não era apenas um lugar de mistério, mas um guardião de uma história esquecida, um elo entre o passado e o presente. O avô, ao longo de sua vida, havia tentado se afastar de tudo aquilo, do mistério, da tradição, mas sabia, no fundo, que não poderia fugir do que estava em sua essência. Era como se ele tivesse feito um pacto com a floresta, uma promessa silenciosa de manter o segredo, de nunca deixar que as gerações seguintes soubessem a verdade. E agora, ao tocar a pedra e sentir o peso de tudo o que estava oculto, eu entendi que essa história era minha também. O som do assobio era um aviso, mas também um convite, um chamado para seguir um caminho que inevitavelmente teria que ser percorrido. À medida que o assobio começou a cessar, eu sabia que o mistério, por mais que se revelasse, nunca poderia ser totalmente entendido. Não era algo que podia ser explicado em palavras ou mesmo por lógica. Era, e sempre fora, uma parte da floresta, uma parte do sangue da família. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas algo dentro de mim dizia que eu seria, de alguma forma, responsável por proteger esse segredo, assim como o avô e seus ancestrais o fizeram. O som não seria mais apenas um medo, mas uma parte de mim, algo que teria que ser vivido, não explicado. Ao sair da clareira, com o coração pesado e a mente cheia de pensamentos, uma nova compreensão se instaurou em mim. A casa do avô, o assobio, a floresta, tudo aquilo que parecia inexplicável agora fazia sentido. O que parecia ser uma maldição era, na verdade, um legado, uma história que precisava ser vivida e preservada. O mistério nunca se resolveria por completo, mas talvez fosse isso que o tornava tão poderoso. E ao entender a verdadeira essência daquele som, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Mas o que mais me esperava, isso só o tempo diria. Havia algo de estranho no ar naquele dia. Júlia e Lucas, com a curiosidade natural de crianças, saíam em busca de folhas de hortelã no campo, ignorando o pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. À medida que caminhavam pela estrada de terra, perceberam que estavam sendo observados por dois rapazes que surgiram de maneira súbita. O olhar daqueles jovens parecia vazio, sem expressão, e a maneira como se aproximaram foi desconcertante. Eles não responderam com clareza às perguntas que Júlia e Lucas fizeram, e a sensação de desconforto foi imediata. Quem poderia imaginar que aqueles rapazes, aparentemente tão inofensivos, representavam uma ameaça invisível, um perigo iminente? O comportamento estranho e a falta de respostas diretas fizeram com que o instinto de Lucas e Júlia se despertasse. Algo não estava certo, e a decisão de seguir os rapazes até um local isolado parecia uma ideia arriscada, mas, de alguma forma, irresistível. As crianças, embora com medo, não sabiam o que fazer, e a insegurança os levou a uma caminhada que poderia ter sido fatal. Mas a sabedoria, que muitas vezes surge de onde menos esperamos, começou a florescer nos corações deles. Eles sentiram o peso da situação
como se estivessem sendo guiados por uma força maior, um instinto que os levou a correr, mesmo sem saber exatamente para onde estavam indo. A floresta parecia engolir tudo ao seu redor. O som dos passos apressados das crianças ecoava, mas o som dos rapazes atrás deles estava cada vez mais próximo. Era como se o medo de ser seguido tomasse forma, uma sombra que crescia a cada segundo. A sensação de estar sendo caçado não era mais algo abstrato. Ela estava ali, palpável, misturando-se com o medo da escuridão e da imensidão da natureza. Mas a coragem de lutar pela sobrevivência, a coragem de correr sem olhar para trás, trouxe-lhes a chance de escapar. O medo se tornou combustível, e as crianças correram como se suas vidas dependessem disso, e de fato, dependiam. E então, quando a desesperada corrida parecia não ter fim, a chegada ao vilarejo foi como um alívio imediato. O local seguro, protegido pelos moradores, foi a linha de defesa final. A intervenção de uma mulher que conhecia a história da região e o perigo dos rapazes fez toda a diferença. Ela as acolheu e as colocou em segurança, com uma calma que só alguém acostumado a viver em lugares onde o invisível se manifesta poderia ter. O vilarejo, com sua simplicidade, tinha algo a mais. O poder da comunidade, da união diante do perigo. Era a sabedoria de quem viveu tempos difíceis, de quem sabe que o perigo não vem sempre de onde imaginamos. A mulher, com uma expressão séria, alertou Júlia e Lucas sobre o real perigo que os rapazes representavam. Não eram apenas jovens perdidos, como pareciam à primeira vista. Aqueles rapazes estavam envolvidos com algo muito mais sombrio, com práticas que nem mesmo os moradores da região gostavam de mencionar. E assim, o mistério do assalto e da ameaça na floresta foi desvendado, mas, como sempre, deixou um ensinamento importante. O perigo é mais próximo do que imaginamos, e a vigilância constante pode ser a chave para mantermos nossa segurança. Esse episódio se tornou uma lição de vida para as crianças, que aprenderam o valor da sabedoria popular, da proteção da comunidade e, acima de tudo, de como confiar nos instintos quando tudo ao redor parece duvidoso. Enquanto a mulher guiava Júlia e Lucas pela trilha até a segurança do vilarejo, uma sensação estranha ainda pairava no ar. Eles haviam escapado, sim, mas a presença dos rapazes estava, de alguma forma, ainda viva nas suas mentes. O fato de não terem sido capazes de ouvir diretamente das crianças qual era a verdadeira intenção dos rapazes deixava uma nuvem de dúvidas pairando sobre tudo. O medo de que aquilo não fosse a última vez que se encontrariam com aqueles dois homens misteriosos se intensificava a cada passo. Algo estava mal, e a sensação de que estavam sendo observados se mantinha. Os adultos do vilarejo, por sua vez, não estavam surpresos. Parecia que os rapazes não eram novidade para quem ali vivia. Eles haviam sido vistos em outras partes da região, envolvidos em situações suspeitas. O que os moradores sabiam e não diziam? Essa era a pergunta que não parava de martelar na cabeça de Júlia. A mulher que as acolheu com um ar sério começou a explicar um pouco sobre a história daqueles rapazes, e logo ficou claro que sua presença não era acidental. Eles não eram apenas forasteiros. Eram parte de uma rede que operava nas sombras, em um território onde as leis da cidade grande não se aplicavam. A sensação de impotência que acompanhava o mistério estava prestes a se transformar em algo mais aterrador. Não bastava apenas se esconder ou esperar que o perigo se afastasse. Era preciso agir, buscar entender por que aqueles rapazes estavam tão interessados em crianças tão inocentes. O vilarejo, em sua simplicidade, parecia ter um conhecimento ancestral sobre os perigos que rondavam a floresta e suas redondezas. As histórias contadas nas noites de chuva, sempre carregadas de um medo silencioso, agora tomavam um novo significado. O perigo estava mais próximo, e, ao contrário do que as crianças imaginaram, ele não era algo distante, mas estava infiltrado na própria vida cotidiana do vilarejo. Logo, a mulher começou a falar mais abertamente sobre os estranhos que haviam se infiltrado nas áreas rurais, aqueles com intenções mais sombrias. Havia uma história antiga, passada de geração em geração, sobre pessoas que se perdiam na floresta e voltavam diferentes.
como se algo os tivesse transformado. Esses rapazes não eram exceções. Eles eram os mais recentes a seguir o caminho de outros, agindo sob um propósito oculto. A mulher explicou que o comportamento estranho deles não era algo que se visse frequentemente, mas que era uma característica de pessoas que buscavam algo além da compreensão humana, o controle, o domínio sobre a própria natureza, e como tal, eram imunes à razão e à moralidade. A tensão foi crescendo quando a mulher revelou algo ainda mais perturbador. Os rapazes, quando se viam em perigo, eram conhecidos por caçar suas vítimas, fazendo com que ninguém fosse capaz de escapar. Eles não eram apenas delinquentes, eram parte de uma cultura secreta que se esconde nas sombras, onde a moralidade da sociedade parecia não se aplicar. Por mais que tentassem fugir, o instinto de perseguição era mais forte do que qualquer outra coisa. E agora, as crianças tinham se tornado parte dessa história, mesmo que não o soubessem. Havia algo de sinistro à espreita, aguardando o momento certo para surgir novamente. Mas a mulher, com uma serenidade que parecia desafiar o medo, afirmou que juntos o vilarejo poderia se proteger. A união é a nossa maior defesa, disse ela, com uma voz grave. Ela sabia que o segredo para manter a paz e a segurança estava em trabalhar como uma comunidade, em não deixar que a sensação de medo os dominasse. As crianças, ao ouvirem suas palavras, entenderam que o que haviam vivido não era apenas uma questão de escapar, mas de aprender. A vida no vilarejo, com suas histórias de sabedoria antiga e sua união, oferecia a eles algo que a cidade grande jamais poderia: a força de uma comunidade disposta a proteger uns aos outros. E talvez, ao voltar para casa, eles trouxessem consigo uma lição valiosa. Após a conversa com a mulher, a sensação de estar sendo protegido pela comunidade do vilarejo parecia um pouco mais confortável. Mas por dentro, Júlia e Lucas sabiam que o verdadeiro perigo ainda estava à espreita. A tranquilidade momentânea não significava que o risco tivesse desaparecido. Havia algo em seus corações que não permitia esquecer a expressão daqueles rapazes, seu olhar vazio e a maneira como se aproximaram. A verdade era que a ameaça não era algo que pudesse ser afastado com uma simples conversa. Ela estava enraizada na própria floresta, em seus segredos antigos e nas pessoas que se alimentavam dessas lendas sombrias. O assombro de ser caçado, de ser alvo de algo que não tinha explicação, ainda os acompanhava. Com o passar dos dias, a tensão cresceu. Embora os rapazes tivessem sumido temporariamente, uma sensação de vigilância parecia pairar no ar. Os outros moradores começaram a se reunir mais, reforçando as histórias antigas sobre a floresta e os mistérios que ela abrigava. A mulher que ajudara Júlia e Lucas com sua sabedoria passou a ser vista como uma figura central. Ela sabia mais do que revelava e, com uma calma impressionante, começou a falar sobre as estranhas aparições que haviam ocorrido na região nos últimos anos. Não eram apenas os rapazes, mas um fenômeno maior, mais profundo, que unia todos os casos em algo que não poderia ser ignorado. Enquanto os adultos se preocupavam com o que fazer para proteger o vilarejo, as crianças estavam mais atentas aos seus próprios sentimentos, aos seus instintos. Eles começaram a observar a floresta de um jeito diferente, sentindo que o ambiente à sua volta estava mudando. Era como se a natureza estivesse se tornando mais viva, mais alerta, reagindo a algo que, até então, eles não podiam compreender. O medo do desconhecido ainda os acompanhava, mas havia agora também uma curiosidade maior, uma vontade de entender mais profundamente o que estava acontecendo. E foi essa curiosidade que, sem que percebessem, os preparava para o que estava por vir. O vilarejo, que antes parecia pacífico, agora se mostrava repleto de segredos. Conversas sussurradas tomavam conta das ruas estreitas. Júlia e Lucas começaram a entender que, na verdade, a floresta não era um simples pedaço de terra. Ela era o guardião de histórias que iam muito além de sua imaginação. Aquela história não se tratava apenas dos rapazes, mas de algo que envolvia os próprios habitantes da região, que se sentiam conectados a algo maior, algo ancestral. E foi assim que, ao visitar novamente a mulher que os havia acolhido,
eles descobriram que o segredo mais profundo de todos era a própria floresta e o que ela representava para aqueles que estavam dispostos a ouvir. A mulher os guiou até um local onde as árvores eram mais densas e as sombras mais profundas. Ali, entre raízes antigas e folhas que nunca caíam, ela os fez sentar e falou sobre o que realmente acontecia naquela região. A história não era apenas de perseguição, mas de um pacto silencioso feito entre a floresta e os moradores. Havia uma sabedoria oculta, um vínculo profundo com a terra que era transmitido de geração em geração. A floresta não era apenas um lugar físico, ela era uma extensão do próprio povo. Aqueles rapazes que pareciam desconhecidos e fora de lugar eram, na verdade, parte de um ciclo de renovação, de transformação, de algo que ninguém poderia controlar. A mulher revelou então que o verdadeiro poder não estava nas mãos de um único ser, mas na conexão de todos com a natureza e seus mistérios. Só aqueles dispostos a aceitar essa conexão seriam capazes de entender o que estava realmente acontecendo. Com as palavras da mulher ainda ecoando em suas mentes, Júlia e Lucas começaram a entender o verdadeiro significado de tudo o que haviam vivido. A floresta, com seus segredos e suas ameaças, não era um simples espaço natural. Era um lugar que carregava em si as raízes mais profundas da história daquele vilarejo. O pacto silencioso que ela mencionou estava presente em cada folha, em cada árvore, em cada suspiro do vento. Aqueles rapazes, que inicialmente pareciam ser uma ameaça comum, eram apenas os mensageiros de algo maior. Um ciclo de renovação que envolvia a própria essência da natureza. A conexão entre as pessoas e a floresta era mais do que apenas física. Ela transcendia o tempo e o espaço. Agora, mais do que nunca, os jovens sentiam que o perigo que haviam enfrentado não era apenas uma ameaça, mas uma prova. Eles estavam sendo testados, sendo preparados para entender a verdadeira força da terra que habitavam. A floresta, com sua sabedoria oculta, não aceitaria aqueles que não compreendessem os mistérios que ela guardava. As crianças, que haviam sido perseguidas pelos rapazes, agora estavam mais atentas, mais conectadas. Elas haviam sobrevivido não porque correram mais rápido ou se esconderam melhor, mas porque estavam, sem saber, sintonizadas com o poder do ambiente ao seu redor. Mas a maior revelação veio quando a mulher, com um olhar sério, explicou que o ciclo da floresta estava chegando a um ponto crítico. A presença dos rapazes, suas atitudes estranhas, tudo aquilo fazia parte de um plano muito maior que não podia ser interrompido. Eles eram como os guardiões do ciclo, responsáveis por testar os mais jovens, para ver se estavam prontos para assumir a responsabilidade de proteger aquele ambiente sagrado. Os rapazes não eram apenas forasteiros, eram parte da própria essência da floresta. Seres que se transformavam conforme as necessidades do ciclo se apresentavam. E ao sobreviverem a esse teste, Júlia e Lucas agora tinham a missão de garantir que o equilíbrio fosse mantido. À medida que a noite caía e as sombras da floresta começavam a se alongar, Júlia e Lucas se deram conta de que sua própria jornada havia mudado para sempre. Eles não eram mais apenas crianças curiosas que buscavam folhas de hortelã. Agora, eram partes essenciais de algo maior, que transcende o simples entendimento humano. A floresta, com seus mistérios insondáveis, os havia escolhido para ser os próximos guardiões. E mais do que isso, os havia preparado para entender o verdadeiro significado de sua conexão com o mundo natural. O assobio, que antes era sinônimo de medo, agora soava como uma melodia suave, uma lembrança constante de que a terra, a natureza e a história estavam interligadas de maneira indissociável. Com o amanhecer, a sensação de perigo pareceu desaparecer, mas o que ficou foi uma sabedoria profunda, que só quem atravessa os mistérios da vida pode realmente entender. Os rapazes haviam cumprido sua parte no ciclo, e as crianças haviam provado sua coragem e sabedoria. Mas o mais importante, no fim das contas, era a lição que a floresta ensinou. A natureza é tanto um reflexo do ser humano quanto a sua fonte de sabedoria. Quando se aprende a ouvir o vento, a entender as árvores e a respeitar os ciclos da vida, você passa a ser parte de algo muito maior do que poderia imaginar.
E assim, com essa nova compreensão, as crianças retornaram ao vilarejo, mas com a certeza de que o verdadeiro mistério da floresta nunca seria totalmente desvendado. Pois, como toda grande sabedoria, ele sempre se renovaria, mantendo o equilíbrio entre o humano e o natural.